Olá! Neste exemplo, utilizaremos um timer especial presente em toda a linha de microcontroladores STM32, o SysTick. Esse timer é utilizado como base de tempo para as bibliotecas Hall e deve ser configurado de forma a gerar uma interrupção a cada 1 milissegundo. Este mesmo timer pode ser utilizado como base de tempo para sistemas operacionais em tempo real, os conhecidos RTOs. O microcontrolador STM32F103 possui um conjunto de 7 timers internos, como nós explicamos anteriormente em algumas videoaulas, sendo que 3 desses timers são timers de 16 bits, com até 4 canais independentes para funções como Input Capture, Output Capture, PWM, e além de contador de pulso e encoder incremental. Existe também um timer de 16 bits para funções de controle de motor por PWM, com geração de tempo morto e parada de emergência, que seria, no caso desse nosso microcontrolador, o timer 1. Existem 2 Watchdog timers e também o nosso famoso SysTick, que é um contador aí, regressivo de 24 bits. Bom, neste exemplo, criaremos a nossa primeira biblioteca de usuário, com funções para geração e controle de atrasos na ordem de micro e de milissegundos. Bom, vamos abrir a nossa IDE, o STM32Cube IDE, e vamos então agora criar as nossas bibliotecas de usuário. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar aqui a pastinha drivers, existente na estrutura aqui de diretórios do nosso projeto, e vamos criar aqui um diretório e rotular esse diretório com o nome eletrocursos. Então, nós vamos clicar aqui em drives com o botão direito, new folder. E aqui nós vamos então nomear essa pasta como eletrocursos. Tudo maiúsculo. Então a gente vai dar aqui um finish. Criou a pasta eletrocurso. Bom, para seguir esse mesmo padrão que a gente tem em outros diretórios, onde nós temos uma pasta para os arquivos de cabeçalho e uma pasta para os arquivos fonte, nós vamos também criar aqui no na nossa pasta eletrocursos 2 subpastas. Então, botão direito New Folder, nós vamos criar aqui a pasta Inc de arquivos de cabeçalho, de include. Vamos dar um finish. E vamos também, botão direito New, criar a pasta Source, SRC, dos nossos arquivos fonte. Muito bem, dentro da pasta Inc, vamos adicionar aqui um arquivo de cabeçalho. Então, a gente vem aqui com o botão direito New, Header File, e vamos nomeá-lo como delay.h. Esse é o nosso arquivo de cabeçalho da nossa biblioteca de atrasos. Da mesma forma, na pasta SRC, botão direito New, Source File. E aqui vamos nomear como delay.c. Excelente. Então, nós criamos os 2 arquivos. Agora, nós precisamos indicar para o nosso compilador da nossa ferramenta o caminho de compilação para a pasta include da nossa biblioteca que a gente acabou de criar. Para fazer isso, nós vamos nas propriedades do projeto. Onde que a gente pode acessar para chegar nas propriedades? A gente pode clicar com o botão direito sobre aqui o nosso projeto, no Project Explorer, e clicar na opção Properties. Dentro da opção Properties, nós vamos buscar aqui então C/C++ General. Existe uma opção chamada Paths and Symbols. Dentro da opção Paths and Symbols, nós vamos agora nós vamos adicionar um novo diretório. Então, a gente vem aqui em Includes, que são os diretórios dos arquivos de cabeçalho que o nosso compilador vai buscar na hora que ele for compilar o programa. Nós vamos adicionar e nós vamos então buscar
dentro do nosso workspace a nossa pasta eletrocursos, mais especificamente a pasta Inc, onde estão nossos arquivos de cabeçalho. A gente vai dar um OK. Vai dar um OK. E a gente clica aqui em aplicar. Aplicar e fechar. Tá lá. Agora o compilador ele vai entender o caminho para buscar aí os nossos arquivos de cabeçalho das nossas bibliotecas de usuário. Vamos abrir então aqui a pasta contendo o exemplo 3. E dentro dessa pasta exemplo 3, nós vamos aqui buscar 3 arquivos de texto. O arquivo delay, H maiúsculo, que nós devemos copiar o seu conteúdo para o nosso arquivo delay.h. O arquivo delay, C maiúsculo, onde devemos copiar o conteúdo para o nosso arquivo delay.c. E o arquivo main, C maiúsculo, onde nós devemos copiar o seu conteúdo para o arquivo main.c, o arquivo principal do nosso programa. Então vamos abrir aqui o delay.h, selecionar tudo, copiar, não preciso mais desse arquivo. Vamos abrir aqui então dentro do nosso projeto o arquivo delay.h, selecionar tudo, apagar, copiar. Da mesma forma, vamos repetir esse processo para o arquivo delay C maiúsculo. Ok? E para o arquivo fonte principal aqui do programa. Ok, eu vou salvar aqui o projeto e a gente agora vai começar a navegar pela aplicação para a gente entender um pouquinho do que foi feito aqui nesse projeto. Bom, uma coisa importante, vocês podem observar que nós não necessitamos aqui neste programa, nesse momento, de abrir aqui o editor gráfico para qualquer modificação. Por quê? Simplesmente porque nós já modificamos na aplicação anterior a estrutura de hardware para fazer aí a leitura de um pino de entrada digital conectado ao nosso push button, a nossa chave tátil S1, e também uma saída digital conectado ao nosso LED 1, que é o que nós vamos continuar fazendo aqui nesse exercício. Claro, aqui nós vamos brincar um pouquinho com as funções de atraso, agora geradas aqui na nossa aplicação, mas tudo isso já foi programado anteriormente no nosso editor gráfico. O que a gente tem de importante agora que nós devemos fazer aqui nessa aplicação? Nós vamos aqui agora abrir um arquivo que é o arquivo stm32f1xx underline it de interrupção.c. Aqui dentro nós vamos buscar a função systichandler. Nessa função systic, nós temos aqui automaticamente criado pela nossa ferramenta gráfica a chamada de uma função que faz o incremento aí de um contador conhecido como tick. Porém, ainda não foi criado nessa função uma chamada para uma função muito importante, que é a função de interrupção, o IRQ Handler, do nosso sysfic. Então, por padrão, gerado pela aplicação, toda vez que acontece um evento de systic, né, a cada 1 milissegundo, ele automaticamente executa essa função. Na execução dessa função, ele chama uma outra função conhecida como Hall Stick, que é uma função responsável por incrementar a nossa base de tempo de todas as bibliotecas Hall e futuramente aí também do nosso RTOS, que é essa variável, o WTIC.
Porém, não foi gerado aqui automaticamente uma chamada para o Interrupt Request Handler, né? O gerenciador de interrupções da nossa biblioteca SysTick, da nossa HAL SysTick. Então, como que a gente faz isso? Eu vou entrar dentro da área de edição de usuário e eu vou chamar aqui a função HAL SysTick. Se eu não recordar, eu posso apertar o Ctrl Space, Ctrl Espaço, e ele vai buscar aí tudo com o nome de HAL SysTick underline dentro do nosso projeto. Então a gente encontrou aqui o HAL underline SysTick underline IRQ Handler. Vou clicar 2 vezes, vou colocar um ponto e vírgula. Chamamos então a função HAL SysTick IRQ Handler. Vou salvar aqui. O que essa função faz? Se eu vier com o mouse em cima dessa função, eu vou observar que essa função ela chama automaticamente uma função de callback. Para que servem essas funções de callback que a gente comentou anteriormente em uma videoaula passada, dentro aí da nossa API HAL? As funções de callback elas são muito importantes. Por quê? Essas funções elas podem ser instanciadas, definidas pelo desenvolvedor dentro de algum arquivo aí do projeto. Normalmente, a gente utiliza desses recursos de callback para executar determinados mecanismos necessários para o funcionamento da nossa aplicação. Nesse caso específico dessa nossa aplicação, essa função chamada HAL SysTick Callback, nós vamos implementar essa função dentro do nosso programa principal para executar algo específico. Poderia esse callback ser utilizado para uma série de outros recursos dentro da nossa biblioteca HAL. Por exemplo, a gente poderia utilizar uma função específica de callback para um tratamento de uma chegada de dados numa porta serial, por exemplo. Dentre outros, poderíamos usar um callback para um tratamento aí, por exemplo, de alguma interrupção associada a um canal analógico do microcontrolador, etc. Então, nesse caso específico, existe uma callback que nós chamamos ela a partir da função HAL SysTick IRQ Handler a cada 1 milissegundo. Então, o que será feito? A cada 1 milissegundo, automaticamente é chamada a função SysTick Handler. Dentro da função SysTick Handler, nós incluímos aqui a chamada da função HAL SysTick IRQ Handler. Essa função HAL SysTick IRQ Handler, ela já foi pré-programada para chamar a função HAL SysTick Callback. E nós vamos implementar essa função de callback dentro do nosso programa. Então, se a gente abrir aqui o arquivo main.c, a gente verifica aqui na área de edição de usuário, ou seja, uma intervenção criada, um mecanismo criado pelo usuário, a chamada aí, a implementação do callback para a API HAL SysTick. Então, toda vez que houver um estouro de 1 milissegundo, como nós explicamos anteriormente, vamos dar mais uma repassada, o sistema automaticamente chama a função SysTick Handler. A função SysTick Handler, ela executa uma outra função responsável por incrementar aí um contador, que é um contador usado internamente como base de tempo para toda a API HAL. E, além disso, será futuramente utilizado como base de tempo para o nosso Real-Time Operating System. Porém, essa função ela não fez a chamada do nosso Interrupt Request Handler, que dentro desse nosso Interrupt Request Handler, o nosso HAL SysTick IRQ Handler, existe a chamada de um callback. Essa função de callback é uma função que nós podemos
utilizar dentro do nosso programa principal. Se a gente vier aqui, Ctrl C, e a gente buscar onde se encontra essa função, então a gente pode vir aqui em Search, encontrar dentro de algum arquivo, por exemplo, esse HowSysTick IRQ Handler. Então vamos buscar essa função dentro aqui de qualquer arquivo. Vamos tentar encontrar essa função. Bom, a gente pode observar que tanto no arquivo de definição howcortex.h quanto no arquivo fonte howcortex.c nós temos aqui a nossa função de IRQ Handler. E também foi criado automaticamente pela nossa ferramenta gráfica a função HowSysTick Callback. Então, se a gente abrir agora o nosso arquivo .c, a gente vai ver que a função HowSysTick IRQ Handler, ela chama a função HowSysTick Callback. E dentro da função HowSysTick Callback, a gente pode observar aqui na declaração dessa função aqui, olha que interessante, ele utilizou esse modificador, o modificador weak. Para que serve esse modificador? Esse modificador ele informa que, mesmo se nós não chamarmos essa função em qualquer ponto do programa, o compilador não vai interpretar o resultado da compilação como um erro. Excelente, a função callback ela não é necessariamente implementada pelo usuário, porém, ela pode ser utilizada pelo usuário para que esse usuário crie algum recurso interessante. Então, o que nós fizemos? Nós vamos dentro do nosso programa principal implementar aí a nossa função de callback. Muito bem, a nossa função HowSysTick Callback, mais uma vez, ela tem um modificador weak que permite a compilação, mesmo essa função não sendo chamada em momento algum do programa. Tá? Então aqui existe já até uma nota explicando que essa função ela não deve ser modificada aqui, né, somente quando o callback for necessário. Então toda vez que houver um estouro de 1 milissegundo, nós chamamos lá a nossa função HowSysTick IRQ Handler e a função HowSysTick IRQ Handler chama a função HowSysTick Callback. Então, isso daqui é uma prática muito comum que a gente vai ver dentro da API How. A gente vai trabalhar bastante com funções de callback que vão ser chamadas aí em momentos específicos de acordo com a necessidade da sua aplicação. Então, se a gente abrir o nosso arquivo main.c, a gente tem aqui a chamada da função HowSysTick Callback. Então, a gente sabe que isso é feito a cada 1 milissegundo. Esse callback, por sua vez, ele chama uma função que se encontra dentro da nossa biblioteca de delays. Uma função chamada delay inc contador. Então, se a gente abrir o nosso arquivo delay.c, a gente vai observar que a função delay inc contador, toda vez que ela for chamada, ela vai incrementar, nesse caso, duas variáveis de contagem, duas variáveis de 32 bits. A variável de contagem número 1 e a variável de contagem número 2. Você poderia, como desenvolvedor, e isso daí é uma coisa interessante, criar N variáveis de contagem. Claro, quanto mais variável você criar, mais tempo de processamento você vai tomar da aplicação. Se essa aplicação chama essa função a cada 1 milissegundo, você começa a ter que tomar cuidado. Se você criar aqui, por exemplo, 100 incrementos, esses 100 incrementos, é claro que para um microcontrolador de 72 MHz, ainda está tranquilo. Mas dependendo da sua aplicação, se você, dentro dessa função, executar muita coisa, você começa a atropelar o funcionamento da sua aplicação. Por quê? Porque se a cada 1 milissegundo você interrompe para executar determinados recursos que tomam processamento, esses recursos vão tirar o tempo livre de processamento de demais recursos que você eventualmente necessitaria na sua aplicação. Então, muito cuidado. Use apenas o necessário. Aqui nós criamos, então, duas variáveis de contagem. A variável de contagem número 1 e a variável de contagem número 2. Se a gente abrir aqui o arquivo delay.h,
a gente vai observar que foi declarado também nesse arquivo as mesmas variáveis de contagem, a variável de contagem 1 e a variável de contagem 2. Muito importante, com modificador externo. O que significa esse modificador? Nós criamos a variável e instanciamos a variável tanto aqui no arquivo .h quanto aqui no arquivo .c. Então, nós temos que utilizar o modificador externo num arquivo de cabeçalho para se utilizar essa variável tanto dentro do nosso arquivo cabeçalho quanto dentro de eventuais arquivos fonte. Tá? Importante, veja que nós criamos nessa nossa biblioteca 4 macros. 2 macros por variável de contagem. Essas macros são muito interessantes e são muito úteis em uma série de projetos aí que a gente pode desenvolver, principalmente utilizando aí máquinas de estado e projetos particularmente aí, por exemplo, voltados para a automação industrial. Nós criamos aqui uma macro responsável por setar um valor inicial de tempo para a variável time1. Então, toda vez que você chamar no seu programa a variável a macro delay set time 1 e passar, por exemplo, o valor 0 para ela, você está com essa macro jogando o valor 0 para a variável de contagem timer count 1. Existe uma outra macro que é uma macro que retorna o resultado atual, o valor atual da nossa variável time count 1, que é a macro delay time 1. Então, toda vez que no seu programa você chamar a variável, a macro delay time 1, essa macro vai retornar o valor daquele contador 1. Por que eu digo que é interessante o uso dessas macros? Utilizando essas macros, você não trava, vamos chamar assim, a sua aplicação num determinado ponto do programa. Imagine que você tem aí uma necessidade de se utilizar um temporizador para, por exemplo, acionamento de uma saída digital de um equipamento industrial. Você pode utilizar, então, esses recursos para ajustar um valor atual para o contador e, dentro do seu programa, utilizar uma função if, por exemplo, para verificar através da macro delay time 1 se o valor desse contador, que incrementa a cada 1 milissegundo, ele chegou no determinado valor de atraso que você gostaria para, por exemplo, ligar aquela saída digital. E o que é o melhor nisso? Você não trava a sua aplicação naquela condição if. Você pode, em paralelo ali, posteriormente no seu programa, executar N outras operações do seu processo. Quando você retornar dentro da condição de verificação, e se você verificar que aquela variável de contagem ela passou do valor desejado, aí sim você entra dentro dessa função e, por exemplo, executa aí o acionamento de uma saída digital. Essa é uma forma muito legal. Isso é particularmente parecido com blocos utilizados aí dentro da estrutura de PLC Open, né, dentro da estrutura do IEC 6131, que é a padronização aí para automação industrial, para a linguagem de automação industrial. Isso é muito parecido com o bloco de funções conhecido como TON ou Timer On, muito comum aí nas linguagens Ladder, texto estruturado, é um padrão IEC 6131 das bibliotecas standard para automação industrial. Então, quem já conhece na automação o bloco TON, aqui você pode definir N TONs. Então, cada variável de 32 bits que você criar, o contador 1, o contador 2, um 3, um 4, você pode criar uma macro e isso teria um resultado muito similar aí às funções de temporização conhecidas como TON. Ok. Nós vamos criar também nessa biblioteca atrasos efetivos na aplicação, ou seja, se a gente chamar a função delay microsegundo, o que essa função ela vai fazer?
ela vai gerar um atraso de x microsegundos, de acordo com a necessidade do usuário. Nós vamos também criar uma função chamada delay milissegundos, onde o usuário pode passar um parâmetro e, de acordo com esse valor do parâmetro que ele passar, a aplicação também vai ficar estagnada, parada por x milissegundos. Como que é implementado isso? Vamos inicializar com o mais simples, com o delay milissegundos. O que essa função ela faz? Essa função a gente verifica, então, quando essa função quando é chamada essa função, a gente cria uma variável chamada timer de 32 bits e passa para essa variável o valor atual da variável time count 1. Então, vamos imaginar que essa variável está aí com o valor 1000. Então, automaticamente, a variável timer recebe o valor 1000. O que essa condição de loop, de while, ela está verificando? Ela está verificando o seguinte: enquanto a nossa variável de contagem, que tem o seu incremento executado a cada 1 milissegundo, menos a variável timer, que foi a inicialização dessa função, for menor do que o valor em milissegundos desejado, o programa fica travado nesse loop, nesse while. Então, imagina que essa variável está com o valor agora, nesse momento, 1000. Ou seja, a variável timer também recebeu o valor 1000. 1000 menos 1000 dá 0. Se você colocou um valor aqui, por exemplo, 100 milissegundos, 0 é menor do que 100 milissegundos. Seu programa permanece nessa condição while. Esse incremento dessa variável timer count 1 é feito a cada 1 milissegundo. Então, daqui a 100 milissegundos, o valor de timer count 1 será 1100. 1100 menos 1000 dá o valor 100. 100 não é menor do que 100, então ele sai da função delay. E é assim que a gente gera esse nosso atraso. O que mais que é interessante? A função delay microsegundo. Como a gente está utilizando aqui um sysdig para executar aí contagens, incrementos a cada 1 milissegundo, seria praticamente impossível da gente controlar aí uma temporização, um atraso na casa da ordem de microsegundos. Porém, o contador sysdig, ele é um contador de 24 bits. E ele é um contador que tem como base de clock a frequência de 72 MHz do barramento AHB do nosso microcontrolador. Então, olha que interessante. Se a gente tem uma base de clock numa frequência bem elevada, a gente pode imaginar que esse sysdig ele possui internamente um valor que é incrementado com uma frequência muito mais alta do que o estouro de 1 milissegundo dele, da base de estouro de 1 milissegundo dele. Então, existe para o sysdig existe para o sysdig, então, um registrador conhecido como VAL, que é o Current Value Register do sysdig, que é um registrador de 32 bits. Tá? Esse registrador ele vai ter uma precisão aí na casa de, muitas das vezes, de nanosegundos, porque a gente está trabalhando aí com uma frequência bem elevada no barramento desse timer. Então, o que a gente está verificando? O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos calibrar com o analisador lógico um valor aqui nesse local para gerar uma base de tempo de 1 microsegundo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um loop while, que ele verifica enquanto a variável timer, que inicializou com o valor do sysdig, com o valor ali do registrador val, enquanto essa variável timer menos o sysdig val, lembre-se, o sysdig ele é um contador regressivo. Então, como ele vai diminuindo, nós temos que colocar o valor do timer subtraindo pelo valor do sysdig val, diferentemente do que fizemos aqui no contador de milissegundos, onde nós colocamos a variável timer count, que é aquela variável que tem o seu valor modificado a cada 1 milissegundo, menos o valor de inicialização. Aqui nós devemos colocar o valor de inicialização
menos a variável que tem o seu valor aí subtraído, diminuído, né, decrementado a cada n nanosegundos. Então, esse timer menos esse systicval, se ele for menor do que um determinado valor que nós vamos calibrar, nós armazenamos então para a variável timer um novo valor de contagem e subtraímos aqui o valor de microsegundo que foi entrado na nossa função. Retornando para esse do, então a gente mais uma vez calibra o nosso while aqui para se gerar aí um estouro, uma saída a cada 1 microsegundo e decrementa a variável de microsegundos. Então, se a gente calibrar muito bem essa instrução, essa linha, para essa linha ser executada aí aproximadamente a cada 1 microsegundo, nós vamos ter uma função que vai fazer aqui um decremento da sua variável, do seu parâmetro de passagem a cada 1 microsegundo. Então, se a gente passar aqui, por exemplo, 100 microsegundos, se passar o valor 100, esse loop vai executar 100 vezes a cada 1 microsegundo, cada vez em um valor aproximado de 1 microsegundo. Essa é aí a explicação para a nossa funçãozinha de atraso. Vamos ver agora o nosso programa principal, o que ele faz. O que a gente fez aqui. Bem simples, muito similar ao que a gente tinha anteriormente, com uma diferença agora que nós incluímos dentro da área de código de usuário a nossa biblioteca delay, o nosso arquivo de cabeçalho delay.h. Excelente, incluímos esse arquivo. Posteriormente, o que nós fizemos? Nós, dentro do programa while, nós criamos aqui um atraso programável de 50 milissegundos. E fazemos aqui uma execução da função toggle da porta GPIO no caso do pino LED 1. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse loop do nosso programa principal? A cada 50 milissegundos, acendemos ou apagamos o nosso LED. Estamos fazendo aqui um pisca-pisca com aí uma frequência aí, né, um período de 100 milissegundos. A cada 50 milissegundos nós modificamos o estado da nossa saída digital. Posteriormente nós vamos também testar, então nós vamos descomentar aqui, vamos comentar essa linha do programa e vamos habilitar a linha para verificação do delay de 50 microsegundos. E também, da mesma forma, vamos ficar chaveando a nossa saída do LED. Para essa calibração, nós vamos utilizar aí o analisador lógico. Então, muito importante, você pode até visualmente observar o LED piscando para a condição de 50 milissegundos. Porque o ser humano ele tem ali uma resposta na retina que ele consegue visualizar essa frequência de oscilação. Porém, para uma oscilação de 50 microsegundos, já é praticamente impossível de se observar isso a olho nu. Então, nós temos que utilizar o analisador lógico para tal. Bom, nós, então, vamos agora fazer a transferência do nosso programa e testar aí esses dois sinais, essas duas rotinas de atraso. Então, portanto, vamos manter o nosso analisador lógico conectado aí no canal PB0, como a gente tinha deixado no exercício anterior, conectado o analisador lógico no canal PB1, nós devemos modificar então para que o analisador lógico agora ele pegue o canal PB0. Então, a gente pode ir lá na nossa placa de desenvolvimento, no conector da barra de pinos do lado esquerdo do microcontrolador, modificar ali o canal que a gente estava utilizando para a chave tátil, passar esse canal agora para o pino PB0, que é o nosso pino aí atribuído ao nosso LED. Então, o que nós vamos fazer? Vamos transferir o nosso programa.
nesse momento a gente já deve observar o nosso LED oscilando na placa de desenvolvimento. Bom, nós vamos aqui então, posso rotular aqui como Deout LED 1 no nosso software do nosso analisador lógico. Vamos agora iniciar o nosso analisador lógico e observar aí essa frequência de 20 Hz. Então, vamos dar um stop. Legal. Podemos então observar aí que o LED permanece aceso por 50 milissegundos, apagado por 50 milissegundos. Tá? Então, o período aqui é um período de 100 milissegundos, uma frequência de 10 Hz. Então, nós mantemos por 50 milissegundos em on, 50 milissegundos em off. Então, a gente pode observar que o programa funcionou de forma adequada. Vamos agora transferir o nosso programa para fazer análise aí do delay de microsegundos. Então, nós vamos comentar aqui essas linhas de baixo. A gente vem aqui em Source, add block comment e vamos habilitar as linhas de cima. Mais uma vez, Source, remove block comment. Vamos transferir esse projeto. Switch, stop. E vamos lá mais uma vez no nosso software, porque agora a olho nu nós não conseguimos observar essa oscilação. Vamos aí rodar o nosso analisador lógico. Programei aqui para uma frequência de uma taxa de amostragem de 2 MHz, que é mais do que suficiente, já que nós estamos fazendo aí um acionamento a cada 50 microsegundos. Vou dar um stop. E vou dar um zoom. Bom, não foi exatamente 50 microsegundos, mas foi o valor mais próximo que a gente conseguiu chegar. Então, algo em torno de 51,5 microsegundos. Claro, isso vai variar de placa Blue Pill para placa Blue Pill, porque depende muito aí da qualidade do cristal e às vezes da variação de temperatura. A gente pode ter uma variação na frequência central do nosso cristal, então por isso que é muito importante calibrar esse valor para a sua placa. Então por isso que a gente na nossa função delay, na nossa biblioteca, nós temos aqui esse valor 50, isso foi ajustado com o analisador lógico. Pode ser que você tenha que aumentar ou diminuir esse valor para se obter um valor mais próximo desejado aí para a sua aplicação, para a sua placa. Então, esse foi o nosso exemplo aí de criação de atrasos programáveis aí, né, o nosso exemplo 3. E mais uma vez agradeço a atenção de todos aí. Até a próxima videoaula.